Certo, vamos direto ao ponto nesta análise, onde a gente vai desvendar a narrativa de Cupido e Psique. O que temos aqui, como bem sabemos, não é um simples conto de fadas antigo, mas um verdadeiro estudo de caso sobre dinâmicas modernas. É uma história incrivelmente atual que lida com confiança cega, com aquelas influências familiares bem tóxicas e com a clássica autossabotagem. Vamos lá! A profecia do oráculo de Apolo diz: ela se casará com um monstro alado e perverso que se deleita em ferir deuses e homens. Essa declaração absolutamente assustadora é o nosso incidente incitante. Ela nos joga direto numa atmosfera de pavor, de um destino inevitável. É o oráculo de Apolo não deixando nenhuma margem de manobra e colocando toda a engrenagem do destino da nossa heroína para girar. Seção 1. A maldição da beleza. Aqui temos o contraste brutal que serve de base para todo o conflito. De um lado, a beleza paralisante de Psique, que atrai uma adoração obsessiva por parte dos mortais, quase sem querer. Do outro, o ciúme amargo, fulminante mesmo, da deusa Vênus, que percebe os seus próprios templos completamente vazios e abandonados. É basicamente o equivalente na antiguidade a um influenciador perder todos os seus seguidores de um dia para o outro. Uma colisão trágica entre o surgimento de um novo ídolo e uma inveja divina totalmente devastadora. Com a sede de vingança falando mais alto, Vênus dá uma ordem direta ao filho, Cupido: atingir Psique com uma flecha e condená-la a se apaixonar pela criatura mais repulsiva do mundo. Mas o plano sofre aquela reviravolta irônica, não é? Ao se aproximar na calada da noite, Cupido, pego de surpresa por um movimento repentino, arranha-se sem querer com a própria flecha e apaixona-se instantaneamente de forma invisível. O destino sombrio que estava traçado muda na mesma hora. Passando para a seção 2, o Palácio do Amor Cego. Imagina acordar em um lugar de opulência absurda. Um palácio magnífico, erguido com colunas de ouro e escadarias feitas do mais puro jade. O espaço inteiro é decorado com incontáveis estátuas belíssimas de amantes abraçados, o que já dita um clima de pura paixão. Só que tem um detalhe super intrigante: não há um único habitante visível por perto. Esse cenário cria uma atmosfera no mínimo peculiar, que mistura um isolamento imenso com um deslumbre total. E aí surge a voz invisível. Jovem soberana, a partir de hoje este palácio é seu. Estou aqui para servir a todos os seus desejos. O tom sussurrado desses servos ocultos, e logo depois do próprio marido misterioso que só aparece à noite, traz um desafio universal fascinante. Como construir uma confiança real, pura, completamente no escuro. Psique tem literalmente tudo o que poderia desejar, exceto a verdade sobre quem a ama. É o teste definitivo. Amar a essência sem jamais ver o rosto da pessoa. O que nos leva à seção 3, a semente da inveja. Aqui entram as irmãs, exercendo o papel clássico da influência tóxica. Movidas por um ressentimento gigante daquela riqueza toda, elas manipulam a inocência de Psique. Usam o fato de marido ser invisível como prova incontestável de que ele é, na verdade, a besta perversa da profecia. E o conselho delas é urgente e letal: mate-o antes que ele a mate. A semente da dúvida é plantada com sucesso. O passo a passo do plano é frio e calculista, parecendo até um roteiro de true crime. 1. Esperar que ele caia num sono profundo. 2. Acender uma lâmpada a óleo para revelar o rosto verdadeiro. 3. Perfurar o coração dele com uma faca afiada. A tensão atinge o pico aqui, e vemos o terror substituir completamente o amor que estava sendo construído. Seção 4. A traição e a queda. E agora as coisas aceleram. Na calada da noite, Psique coloca o plano em prática. Ela acende a lâmpada, mas em vez de um monstro assustador, a luz revela ninguém menos que o belíssimo deus Cupido. O choque é tão grande que as mãos dela tremem e uma única gota de óleo fervente pinga no ombro dele. É de cortar o coração. Num paradoxo trágico, a revelação da verdade luminosa custa a própria relação, e tudo se perde por um descuido. Cupido acorda de forma abrupta com a dor, e a reação dele diz tudo. Então é isto. Preferiu seguir o conselho maldoso de suas irmãs pérfidas, em vez de confiar em minhas palavras. A decepção é devastadora. A ficha cai de que o veneno da inveja teve mais força do que o vínculo entre os dois. Após essa constatação, ele levanta voo. Na mesma hora, o Palácio Mágico simplesmente desaparece, provando que um paraíso construído sem uma base de confiança não tem como ficar de pé. O que nos faz pensar? O que resta quando a confiança é quebrada?
Para Psique, só sobra a grama fria e um vazio enorme. A ilusão inteira desaba, marcando o início da busca desesperada por redenção e o começo das suas maiores provações. Seção 5. A jornada ao submundo. Para tentar consertar as coisas, Psique precisa enfrentar o desafio supremo ordenado por Vênus, descer até o reino infernal de Plutão e recuperar uma caixa mágica de beleza diretamente com a rainha, Prosérpina. Mandar uma mortal caminhar até o reino da morte não é um teste comum, é uma missão de aniquilação total. A heroína é empurrada para a beira do abismo, literalmente. Mas a ajuda aparece quando menos se espera. Uma voz invisível compassiva volta a falar. Faça como eu digo, e poderá chegar onde Prosérpina vive. No momento de maior desespero, essa intervenção milagrosa oferece as orientações exatas para que uma humana consiga navegar pelo mundo das sombras sem perecer no meio do caminho. Essa linha do tempo mapeia o terror passo a passo. Dia 1, a chegada na fenda escura. Dia 2, a negociação tensa para cruzar o Rio das Almas com o barqueiro Caronte. Dia 3, o desafio de passar pelas mandíbulas do cão de 3 cabeças, Cérbero, até chegar ao dia 4, o encontro diplomático improvável com a rainha Prosérpina. Parecia impossível, mas o obstáculo é superado e a caixa é recuperada. E, finalmente, a seção 6, o néctar da imortalidade. Só que, a 1 milímetro da linha de chegada, a fragilidade humana entra em cena de novo. É aquela autossabotagem que a gente conhece bem. Dominada por uma curiosidade fatal sobre o tesouro divino, Psique abre a caixa proibida. No mesmo instante, em vez da prometida beleza mágica, ela é completamente engolida por uma nuvem densa de sono eterno. Um sono profundo como a própria morte, a um passo da vitória. Apesar de tudo, o amor prevalece. Cupido consegue escapar à vigilância da mãe, limpa magicamente a nuvem de sono de Psi e voa direto aos céus. Numa resolução grandiosa, ele pede a intervenção de Júpiter. O rei dos deuses concede a Psi o cobiçado néctar da imortalidade. O perdão absoluto transforma Psi numa deusa de verdade. Eles se unem para sempre e aquela bela borboleta simbólica pousa na cabeça dela, coroando de forma triunfante esse renascimento. O que nos deixa com a reflexão final que guia toda a narrativa. O amor verdadeiro consegue mesmo sobreviver ao veneno da dúvida? Ou será que a curiosidade implacável é o preço inevitável para se alcançar a imortalidade? É uma questão provocadora que cristaliza a profundidade inesgotável desse mito e nos faz lembrar por que essas histórias continuam tão atuais. Ficamos por aqui com essa análise e até a próxima!